negócio é o seguinte, ó. Falei da condução principalmente nos sólidos, calor transmitido átomo a átomo. Falei da convecção. Aqui sim, ó, somente nos fluidos. O que eu quero dizer com fluidos? O que são fluidos? São as coisas que podem fluir. E que estados físicos podem fluir? Gases e líquidos. Não se esqueçam, os líquidos também podem escoar. Não é isso? Então, eu dei o exemplo de uma parede fria com uma parede aquecida que ia rolar uma corrente de ar chamada de corrente de convecção. Mas poderia ser a água fervendo na panela. Você já deve ter percebido, né? Que é turbulento aquilo, não fica a água paradinha. Ela fica e fica se mexendo do fundo da panela para a superfície. Aquilo é um exemplo de convecção. Então, somente nos fluidos. Agora é somente. Por que agora é somente? Porque num material sólido eu não vou ter átomos migrando de uma região para outra. Eles vão estar parados nas suas regiões. Por isso que é zero a convecção em sólidos. E como é que o calor é transmitido? O calor é transmitido devido ao movimento de massa. Tem que ter massa se deslocando. Tem que ter massa na região quente recebendo esse calor, migrando para a região fria, liberando esse calor para a região fria e voltando para a região quente para pegar calor de novo. Então tem que ter massa se movimentando. Pode ser água, pode ser o gás, como nós exemplificamos. E tem até um exemplo bem legal de convecção que mostra como é que é o vento na praia. Que geralmente o vento na praia é de um jeito durante o dia e outro jeito durante a noite. E a convecção explica isso. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre a convecção. Radiação. A radiação ela pode ocorrer em todos os meios materiais. Ela pode ocorrer em sólidos, ela pode ocorrer em líquidos, gases, e é a única que pode ocorrer inclusive no vácuo. Ou seja, no nada. Mesmo quando não tem nada entre um corpo e outro, o calor ainda vai ser transmitido, safadinho. Ele ainda vai passar na forma de radiação. Olha, galera, quando a gente fala radiação, é importante saber que radiação é onda eletromagnética. Só que é bacana ter uma noção de qual tipo de onda eletromagnética transmite mais calor. E eu já cheguei até a falar, né? Qual é mesmo? Infravermelho. Tanto que infravermelho recebe um apelido chamado de ondas de calor. Infravermelho tem esse apelido, ondas de calor. Mas é importante lembrar que outras radiações também transmitem calor. Por exemplo, ultravioleta. Né? Ele transmite bem menos calor que o infravermelho, por incrível que pareça. Mas também transmite calor. Né? Micro-ondas pode transmitir calor. Só que tu vê, quando a gente usa micro-ondas para aquecer um alimento, não é o calor que foi diretamente propagado por onda eletromagnética. A energia chegou até o alimento por micro-ondas, que é um outro tipo de radiação que não é o infravermelho, e lá dentro do alimento a molécula da água ficou girando para um lado e para o outro e se atritou com o resto dos átomos, gerando calor. Então tu vê, o calor não foi transmitido diretamente na forma de calor que seria infravermelho. Por isso que o aparelho não é aparelho de infravermelho, senão seria um forno convencional. Né? É um aparelho de micro-ondas. Sólidos, líquidos, gases e no vácuo. Isso aqui é que é marcante. Ó. É o único deles que pode ir no vácuo. O calor é transmitido por ondas. Ondas o que mesmo? Eletromagnéticas. Ondas eletromagnéticas. Principal nome aqui? Infravermelho. Não é somente, é principalmente infravermelho. Eu não resisto. Vocês me perdoem, não resisto. Quando eu falo em onda eletromagnética, me sobe um arrepio pela espinha, cara. Porque tu sabe que é a coisa mais maluca que Deus fez, né? A coisa mais maluca que Deus criou foram as ondas eletromagnéticas. Nada pode ser tão doido quanto uma onda eletromagnética. Aí eu não resisto, eu sou obrigado a te contar só um pouquinho. Primeiro, por que é tão difícil hoje de explicar o que é uma onda eletromagnética?
Porque ele tem que ter noções do que é campo elétrico e o que é campo magnético, que são coisas que a gente só vê no terceirão. Por isso que é difícil de explicar. Mas pensa bem, os opostos, ó, tá na boca do povo. Tu sabe que cargas elétricas de sinais opostos se atraem, mesmo sem ter estudado a matéria que nós vamos ver no terceirão. Mas pensa bem, se eu tenho uma carga elétrica positiva aqui e pego uma negativa aqui e aproximo, elas se atraem, não é? Quer dizer que em volta da carga positiva tem alguma coisa acontecendo. Prova disso é que quando eu pego a outra carga e aproximo, uma sente a presença da outra. Esta coisa em volta de uma carga elétrica é chamada campo elétrico. Né? Que é carga elétrica. Concorda comigo? O que é campo elétrico, então? É uma região em volta de uma carga elétrica, nada demais. Ímã, já vi esse ímã, né? Ímã, criança adora brincar com ímã. Tem o polo norte e o polo sul, é quase como positivo e negativo, mas não é. É polo norte e polo sul, é diferente. Os opostos, os iguais. Se os opostos se atraem, os iguais se repelem. Pega o polo norte com o polo norte, tenta aproximar, a criança fica... louca com aquilo, meu Deus, por que não gruda? E aí sai de novo. A criança adora brincar com ímã. Mas mesmo com ímã só, tem alguma coisa em volta desse ímã, não tem? Tem, é invisível, mas tem. Tanto que eu pego outro ímã e, oh meu Deus, aí se eu viro, gruda. Porque os opostos se atraem. Como é o nome dessa coisa invisível em volta de um ímã? Campo magnético. Campo magnético é uma região perturbada por um ímã. O bacana é que, por acaso, descobrimos que o campo magnético e campo elétrico não são criados apenas por cargas elétricas e ímãs. Tem outras maneiras de criar campos elétricos e magnéticos. Uma famosa experiência chamada experiência de Ørsted mostrou para o mundo, por coincidência, ele foi mostrar circuito elétrico para a galera. Pegou fiozinho, conectou na tomada, lâmpada, acende, apaga, série em paralelo, bem feliz, a aula bem tranquila. Só que naquele dia ele levou uma bússola. E a bússola grande estava incomodando ele no bolso. Ele botou a bússola na mesa e foi fazer a experiência com a galera. Quando ele começou a perceber, quando ele ligava o circuito elétrico e as lâmpadas acendiam, passando corrente elétrica, a bússola parava de apontar para o norte, apontava para o outro lado. E vocês sabem que a bússola mede o campo magnético da Terra. A Terra é um grande ímã. A bússola mede o campo magnético da Terra. É assim que a gente sabe onde é que é o norte magnético, né? O sul magnético. Então olha que interessante. Naquele dia a experiência de Ørsted mostrou para o mundo que corrente elétrica gera... Claro, né? Porque quando ele ligou o circuito, a bússola se perdeu. Quer dizer que o fiozinho passando corrente elétrica gera campo magnético que interferiu na bússola. Isso é só no terceirão, tá? Porque eu não resisto. Mas olha que legal. Corrente elétrica pode gerar campo magnético. Outras experiências mostraram que campo magnético pode gerar corrente. É assim que é gerada a corrente elétrica que tu usa na tua vida. Lá em Jorge Lacerda, em Tubarão, tem um ímã gigantesco, campo... que fica girando em um monte de fio enrolado, em bobinas. E aí, já que o campo magnético fica variando lá dentro da bobina, uma corrente elétrica fica saculejando dentro do fio. Essa corrente elétrica é usada, é transformada até chegar na tua casa. Então tu vê, cara, tem lá em Tubarão um super ímã sendo forçado com uma máquina poderosa envolto em fios condutores para gerar a tua corrente elétrica. Cara, de maneira mágica, os estudiosos tentando entender o que é a luz, o que são as radiações eletromagnéticas, descobriram que uma radiação eletromagnética, seja qualquer uma dos 7 tipos que nós conhecemos, que eu vou citar já, ela é formada de campos elétricos e magnéticos, porque um campo elétrico gera um campo que gera um elétrico, que gera um magnético, um eletromagnético, um eletromagnético. Então radiações são campos, mini campos elétricos e magnéticos que ficam se criando um ao outro. Quando esse gera, esse se cria, quase instantaneamente um outro se cria perpendicularmente. Por isso que eu estou atravessando as minhas mãos. Surge um campo elétrico, surge um campo magnético, surge um campo elétrico, magnético. E o bacana é que como esses campos eletromagnéticos se entrelaçam, é o tipo de radiação. A radiação mais simples, primeiro, que a gente fala para a galera, é a radiação... a gente começa geralmente falando sobre ondas de rádio, que são as primeiras radiações eletromagnéticas que o homem conseguiu criar. Ondas de rádio. Me dá uma rádio aí. Eu quero o número dela.
Isso, pode ser 100 megahertz, não é assim que está no teu rádio? 100, é vírgula alguma coisa, não sei, né? Não vamos fazer propaganda das rádios. 100 megahertz. Esse mega, alguém lembra? É 10 na 6, é milhão. E o que é hertz lá do primeiro ano? Quando a gente trabalhava em MCU, né? 2 hertz, eram 2 voltas por segundo, não é isso? Então aquilo ali, 100 megahertz, quer dizer que são 100 milhões de oscilações por segundo. Quer dizer que os campos eletromagnéticos se intercalam 100 milhões de vezes em um mísero segundo. Em um segundo, os campos eletromagnéticos sofrem 100 milhões de oscilações. Bizarro, hein? E essas são as radiações de mais baixa frequência. Ondas de rádio. Porque se eu começo a colejar o campo eletromagnético mais rápido, passa a ser chamado de micro-ondas. Então tu vê, o aparelho de micro-ondas é quase como uma estação de rádio, só que a onda que ela emite é muito mais, uma frequência muito mais veloz do que a das ondas de rádio. Então ondas de rádio, as primeiras ondas eletromagnéticas criadas pelo homem, depois micro-ondas. Ondas de rádio existem na natureza, tá, gente? A natureza produz ondas de rádio. Que loucura, né? Os pulsares, por exemplo. Existem estrelas. A galera achou que era alienígena no começo. Apontou uma antena pro além. Meu Deus, tem um sinal de rádio vindo do além. E ó, ele é pi, 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 pi. Claro que é um alienígena querendo falar com a gente. Tenho certeza. A galera começou a investigar isso. Eles perceberam que não, que eram estrelas girando uma em torno da outra. E o atrito, a temperatura, gera ondas de rádio naquela região. E como uma passa pela frente da outra, orbitando, vai bloqueando o sinal à medida que a Terra está ali, né? E aí passa a estrela que orbita a outra e bloqueia. Aí fica pi, pi, pi. Parecia um alienígena querendo falar com a gente, mas não. Eram só os pulsares, corpos celestes naturais. Então tu vê, a natureza tem ondas de rádio. O homem começou a imitar a natureza, fazer ondas de rádio. Mas tu vê, o homem começou a fabricar ondas de rádio sem saber que a natureza fabricava ondas de rádio. Que loucura, né, cara? Isso é muito louco. Ondas de rádio, depois qual é? Micro-ondas, galera, originalmente é usado em satélite, em equipamentos bélicos para visão noturna de tanques de guerra. Por acaso o inventor desse aparelho foi comer chocolate na frente do experimento dele e o chocolate derreteu. E ele não sabia por quê, foi pesquisar, descobriu que aquela frequência que ele estava usando de micro-ondas era exatamente a frequência que a molécula d'água saculeja nos corpos. E aí a molécula d'água se empolga quando vem uma micro-onda naquele ritmo que ela gosta de dançar e começa a dançar que nem uma doida dentro do alimento e esquenta o alimento. Aí inventou o forno de micro-ondas. Tu vê uma máquina de guerra que gerou o forno que esquenta a comida na tua casa hoje. Que interessante, né? Qual era a primeira? Ondas de rádio. Eu quero que tu saiba todas porque quem sabe já sai na frente um monte de questão. Depois vem qual? Micro-ondas, aí a frequência aumentou um pouquinho. Se a frequência aumenta um pouquinho mais, infravermelho. Infravermelho é uma radiação que o teu corpo emite o tempo todo. Todo o corpo que está acima do zero absoluto, do 0 Kelvin, emite infravermelho. De onde é que será que vem o infravermelho que o teu corpo emite? O que será que tem dentro do teu corpo que emite tudo? O que faz todos os corpos que emitem radiação? Átomo. Átomo emite radiação. Átomo emite radiação, tu é feito de átomo, tu emite radiação, é claro. Mas o que acontece dentro do átomo para emitir radiação? A experiência de Ørsted mostrou que corrente elétrica gera campo magnético, por incrível que pareça. Corrente elétrica, mas tu tem razão, garoto. No início da aula eu falei que uma carga elétrica parada gerava campo elétrico. Só que na hora que essa carga elétrica começa a se deslocar, além do campo elétrico que já tem em volta dela, ela gera um campo magnético, a safadinha. É uma coisa muito bacana isso. E isso tu vai passar, né, para quem for da área, vai passar anos estudando isso para poder compreender isso. Eu estou há décadas estudando isso e ainda tenho as minhas dúvidas. Agora olha que interessante, o teu átomo é feito de quê, caramba? Não é elétron girando em volta do núcleo? Um elétron girando em volta do núcleo não é uma mini corrente elétrica? Então é isso, cara. O elétron, enquanto gira em volta do átomo, ele emite radiação. E quanto maior a temperatura do átomo, maior a agitação das moléculas, não é isso? Maior a frequência da radiação emitida. Aí tu pega um pedaço de ferro lá na tua frente. Tu não está vendo, mas ele está emitindo. E que radiação é essa? Infravermelho. Infra significa abaixo, né? Ou seja, abaixo do vermelho. Aí tu pega fogo e começa a esquentar esse ferro. Esquenta, 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 esquenta.
Uma hora ele fica antes de derreter. Fica vermelho. Ou seja, antes de tu ver aquela cor vermelha, já estava saindo uma cor que tu não enxerga. Qual é a cor? Infravermelho. Mas estava saindo uma cor, está saindo uma cor de cada um de vocês agora que eu não enxergo com esses olhos que a Terra lhe comer. Que cor é essa? Mas se eu pegar o objeto e esquentar, 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 as moléculas vão sacudir cada vez mais rápido, os campos eletromagnéticos vão se intercalar mais rápido, chega uma hora que meu olho já capta essa radiação, que é o vermelho. Aí já é o vermelho se meu olho capta, eu não enxergo infravermelho. E se eu pudesse aquecer mais, adivinha que cor que o objeto se transformaria? Amarelo. E depois, desculpa, errei. Depois do vermelho é o alaranjado, né? Aí o amarelo, verde, azul, anil, violeta, ultravioleta. O que eu estou querendo te dizer com essa brincadeira? Que entre o infravermelho e o ultra tem um tipo de radiação que nós humanos chamamos de luz, porque enxergamos. Mas além da luz que tu enxerga, cara, tem um monte de outras radiações agora atravessando esse ambiente que tu não enxerga. Tipo ondas de rádio. Concorda? Se eu pegar um rádio agora, eu pego uma estação aqui, quer dizer que tem uma cor nos atravessando agora, atravessando as paredes, uma cor que a gente não capta com o olho. Que interessante, né? Certo? Aí depois então dessas cores, detalhe, as cores que nós enxergamos, que são as 7 cores do arco-íris, são só um cocôzinho nesse mundo de mar de radiações eletromagnéticas. Infravermelho, luz, depois ultra, termina com violeta, luz, né? Então ultravioleta, essa é perigosa. Essa é perigosa porque ela pode penetrar na tua pele e danificar o núcleo das tuas células, gerando câncer. Dependendo do tipo de ultravioleta. Por isso que o ideal é sempre passar um protetorzinho solar antes de ir para o sol, né? Porém, pesquisas modernas estão deixando claro que é importante pegar sol. Olha que loucura, tu não pode fritar no sol o dia todo, mas tu tem que pegar uma certa quantidade de sol e sol forte para a vitamina D, né, conseguir ser absorvida pelo teu corpo. Então tu vê, mesmo em 2013 nós não temos segurança de falar para as pessoas pega mais sol, pega menos sol, porque nós não sabemos exatamente qual que prejudica mais, qual que prejudica menos. Cuidado com isso então. Eu teria cautela, eu teria muita cautela com o sol. Afinal, o sol é uma usina nuclear explodindo na tua cara. Não deve ser saudável pegar muita radiação vinda direta dela, né? Claro que essa radiação está filtrada pela atmosfera terrestre, né? A atmosfera terrestre ela filtra essa radiação. Primeira, rádio, infra, aliás, ondas de rádio micro, ondas infra, luz, ultra. Só falta 2, quebrou o braço, o que tu faz? Para ver se quebrou. Raio-X. E só falta uma radiação para compor as 7 radiações eletromagnéticas que existem. Radioterapia. A gente usa raios gama para tratar às vezes algum tipo de câncer, né? Os raios gama, galera, são as radiações de maior frequência que a gente conhece. Elas são ultra energéticas. E como é que eu vou pegar uma radiação dessa que é mortal e aplicar numa pessoa para tentar salvar ela? Na verdade é o seguinte, ela está com um tumor no braço. Quer dizer que as células do braço estão se reproduzindo demais e está crescendo ali mais do que deveria. Eu vou tentar matar essas células. Vou tentar matar essas células jogando uma radiação super mortal nelas. Mas tu concorda que o cara que vai receber essa radiação vai ser prejudicado também, né? Ou seja, eu estou jogando radiação numa certa região do corpo para detonar aquelas células, sabendo que a pessoa vai sofrer com isso, mas é uma tentativa já desesperada de tentar dominar o tumor. Por isso, então, a radioterapia ela é muito utilizada em uma situação que tu vê que realmente as outras terapias não estão funcionando, tu tenta bombardear a célula, detonar as células cancerígenas com radiação. Raios gama, certo? É a 7ª radiação. Ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, a frequência está aumentando. Luz, ultravioleta, raio-x e raios gama. Apesar de o raios gama ser a mais energética, quem é que transmite mais calor? A infravermelho. Por incrível que pareça, por isso que ela ganha o apelido de ondas de calor. E não se preocupem, o importante é a participação, não é estar acertando tudo, é estar participando. Legal. Olha, é uma coisa que eu nem falaria de repente nessa primeira aula, mas só para poder deixar claro para vocês, existe uma lei chamada de Lei de Stefan Boltzmann.
A lei de Stefan Boltzmann diz que a radiação emitida por um corpo, ela é diretamente proporcional à temperatura em Kelvin elevado à quarta potência, cara. Olha só, é a única vez na física que tu vai ver alguma coisa elevada à quarta potência aqui no ensino médio. Nada mais vai ser elevado à quarta potência. O que significa aquela coisa elevada à quarta potência? Significa que se eu dobro a temperatura de um corpo em Kelvin, a quantidade de radiação que ele emite aumenta quantas vezes? 2 vezes 2? 4 vezes 2? Vezes 2? 16, cara. Um cara está a 100 Kelvin. Agora o cara está a 200 Kelvin. Ele está emitindo 16 vezes mais radiação. Bizarro, hein? Lei de Stefan Boltzmann. Então é isso aí. A radiação que um corpo emite é... Ó, cuidado, hein? Radiação ou irradiação são sinônimos, tá? Se tu quiser chamar de irradiação também pode. Dependendo da temperatura em Kelvin, elevado à quarta potência. Bizarro, hein? Triplicou a temperatura de um corpo em Kelvin. O que acontece com a energia irradiada? Pensa aí um pouquinho. Isso, quanto? 81 vezes mais radiação. Morra, bizarro, hein? Bizarro. Galerinha, vou passar a tua tarefinha. Uma questãozinha de trocas de calor e umas questõezinhas teóricas sobre transmissão de calor. Legal. Olha lá, lá na página 50, tu faz o exercício 1, 2 e 3. E depois... Ah, tu vê, mudanças de fase antes. Eu sou retardado mental mesmo. Será que era... Ah, não, tá certo. Não, eu sou retardado mesmo. Então é isso aí. E eu acabei de olhar a apostila antes de vir para a aula e projetei a minha aula. Ah, não, então primeiro eu vou falar de transmissão de calor para acabar a apostila. E é mudanças de fase, olha que legal. Esperto, né? Mas tudo bem, não tem problema. Mais perdido impossível, né? Ô galerinha, ó, 3 questõezinhas sobre... Quem é que já tem o volume 3? Mas tá aqui, eu acho ainda, ou tá em casa? Quem é que tá em casa aí? Deixa eu ver, quem é que tá com a apostila em casa? E quem é que tá com a apostila aqui? Porque eu tava pensando em, já que eu falei da transmissão de calor, para tu não perder essa aula, eu queria botar uma questãozinha do volume 3, mas complica a galera, eu acho, né? Claro que não, quem tá com a apostila aqui, leva pra casa, quem já tá em casa, faz em casa. Fazer musculação na hora de levar pra casa. Tudo bem, então. Vou pegar aqui o volume 3 aqui. Deixa eu voltar o volume 3. Imagina. Meu querido, obrigado pelo apoio, parceiro. Ó, eu vou passar uma questãozinha do volume 3 só porque o animal do professor se confundiu na sequência das aulas. Transmissão de calor, olha que bonito. Ó, lá na página, essa página 21 é do volume 3, galera, ó. Eu vou querer os exercícios. Na verdade é a página 22. 23. É isso aí, façam a página 20. Página 20. Pode fazer toda ela do volume 3, que é sobre essa parte final da aula. Então tá bem definida a tarefa. Volume 2, página 50, 1, 2 e 3. E volume 3, página 20. Me perdoem ter feito essa lambança aí na sequência. Ó, podem aproveitar esses minutinhos finais, 10 minutinhos, para dar uma agilizada de repente em alguma questão ou até tirar uma dúvida. Faz o volume 3 agora, nesses 10 minutos. Pronto, é isso aí. Fechado.